Fala galera, meu nome é Matheus, eu sou analista de valores imobiliários e hoje eu vou estar falando da PetroRio, falando o que ela faz, um pouco sobre os campos, um pouco sobre a produção de óleo dela, lifting cost e algumas outras informações que eles colocaram no release. No final do vídeo eu vou estar dando a minha opinião sobre a empresa e aí vocês podem tirar a conclusão a respeito dessa empresa ou então dar uma estudada melhor antes de pensar em colocar ou não em carteira, tá? Esse vídeo não é recomendação de compra, venda ou manutenção do ativo, é somente um vídeo para apresentar a empresa para quem não conhece e trazer alguns dados que nem sempre são de fácil acesso, tá bom? A PetroRio é uma empresa que compra campos maduros de outras empresas, né? A gente tem alguns exemplos aí, por exemplo, a Albacora Leste, ela comprou esse campo da Petrobras, para a Petrobras já não fazia tanto sentido ter esse campo, porque a Petrobras tem uma visão diferente de investimento, eles preferem pegar o dinheiro desse campo com a venda desse campo, certo? E investir em pré-sal, por exemplo, para eles é mais lucrativo. E a PetroRio já tem uma visão diferente, eles preferem comprar esses campos já maduros, mais baratos e trabalhar neles a fim de aumentar a eficiência e produção. Só para deixar claro, né, campo maduro é aquele campo que já é explorado há um certo tempo e está em declínio de produção de petróleo. Então, algumas empresas não conseguem fazer esse rework ou então não têm interesse, preferem abrir outros campos, investir o capital delas em outros campos mais rentáveis. E a PetroRio adora esses campos e faz deles a joia da empresa. Aqui no release, né, eles têm alguns destaques. A produção ali alcançou agora em julho 100 mil barris dia. Para a PetroRio isso é um número bastante alto, né? Haja vista que ela começou ali com 2 mil, 3 mil barris dia, se não for menos, né? Hoje ela tem um lifting cost recorde também de 7,4 dólares por barril. Esse é um lifting cost bem baixo. A Petrobras com o pré-sal consegue retirar barril a 5 dólares de custo, né? E a PetroRio a 7,4. Então é um lifting cost bastante competitivo e é uma vantagem competitiva bastante grande para a PetroRio. Aqui a gente tem, né, conforme o período, né, desde 2017, o lifting cost da PetroRio, e dá para observar que eles vêm constantemente reduzindo o lifting cost até o mínimo que eles conseguiram, que foi 7,4, né? A empresa diz que pretende deixar esse valor aí em 6, 7 dólares, né? Então a gente vai ver uma redução ainda um pouquinho maior desse lifting cost. A produção, desde 2020, saiu de 23 mil barris dia para 91, né? A gente já sabe que está em 100 mil barris dia, mas no segundo TRI de 23 a média foi 91 mil barris. É um crescimento muito grande, é um crescimento muito grande. Não à toa as ações da PetroRio tiveram a valorização que tiveram, né? Ela conseguiu desenvolver muito esses campos e aí fazer novas aquisições de campos interessantes também. E dessa forma ela conseguiu agregar bastante produção para o portfólio dela, né? A dívida líquida a gente vê que é uma dívida bem tranquila, 1,1 vezes. E o EBITDA dela está gerando muito caixa, então facilita muito para que ela reduza essa dívida. Mas é uma dívida extremamente saudável, né? Posição de caixa também saudável. Aqui a gente tem a média da venda, do valor de venda dos barris de petróleo. E, enfim, a gente consegue ver aqui que esse trimestre ela pegou uma média um pouquinho mais baixa aí, né? Até a diretoria falou que teve um desconto mais alto sobre o barril de petróleo, mas que a tendência é que isso se reduza, né? Foi de 9 dólares aproximadamente o desconto nesse trimestre, e eles veem uma redução de 6 dólares progressivamente até 3 dólares da média do barril. A produção, né, desse trimestre, 91 mil barris. Aqui, de novo, eles estão falando sobre o lifting cost, e esse gráfico aqui é bastante interessante e mostra a vantagem competitiva dessa empresa, né? Em azul mais escuro a gente tem o lifting cost, em azul mais claro a gente tem o preço do barril. Sempre que o barril sobe,
eles aumentam a margem que eles têm, né? Então, se antes eles vendiam o barril a $40 e produziam a $15, né? Eles tinham esse spread, e quando o barril sobe, o spread aumenta consideravelmente, né? Então é aqui que a PetroRio ganha muito dinheiro, né? Antes ela tinha essa preocupação do lifting cost estar muito alto, que de fato é um problema, né? A gente considera como média histórica do preço do barril $60 a $65 o barril, então seria nessa faixa aqui. Então ela não tinha um spread tão grande, ela tinha $30 ali por barril, né? Agora ela está produzindo a 7,5, né? E o barril tá 80, né? Então ela tem mais de $70 por barril. Ela está com um spread muito grande. Isso faz dela uma empresa muito lucrativa. Agora, eles falam um pouquinho dos campos, né? O campo de Frade foi um campo que você pode ver que desde 2020 ele vinha decaindo. E aí eles começaram a trabalhar com workovers e reworks, enfim. Trabalharam no campo, fizeram novas perfurações. E aí o campo que produzia 14 mil dia foi para 50 mil e ainda vai aumentar por conta de, primeiro, tem mais eficiência para eles capturarem aqui nesse campo, e eles têm mais um poço que eles vão perfurar também. No próximo slide eu acho que eles falam um pouquinho mais aqui. Exato, nesse slide aqui eles falam sobre esse campo aqui, ó, Maracanã. Eles estão explorando aqui, parece que tem reserva de petróleo ali interessante. Já confirmaram, aliás, a reserva de petróleo, então eles já vão começar a vão colocar um poço produtor lá e vão começar a medir qual que é o tamanho desse campo, né? Então, assim, Frade tem potencial para gerar mais petróleo ainda. É um excelente campo. Eles têm o campo de Polvo e Tubarão Martelo. Esses eram dois campos separados, né? Há um tempo atrás, em 2021. No terceiro trimestre de 2021, eles juntaram, eles fizeram o tieback, que eles falam, que é você juntar a produção dos dois campos em um só navio que vai fazer a limpeza desse petróleo e armazenar. Isso economiza muito em questão de lifting cost. Então foi uma sacada muito boa da PetroRio, e eles pretendem fazer isso também em outros campos que eu vou falar daqui a pouco. Campo de Albacora Leste foi o último campo que eles compraram, um campo bastante grande, que era da Petrobras, pagaram $1 bilhão, né? Talvez mais. É um campo bastante grande e com bastante potencial, né? Eles estão trabalhando ali na eficiência para melhorar essa eficiência, eles querem alcançar 90%, 95% de eficiência, e assim que eles alcançarem essa eficiência, fazerem a manutenção do campo, já que eles falaram que o equipamento ali era muito antigo, estava sem manutenção, então eles estão tendo bastante problema com isso. Mas essa é a especialidade do PetroRio, é pegar um campo que não está bem gerido, que está um pouco de lado pela empresa, e transformar, né? Então, Albacora Leste está passando por essa transformação agora. Albacora Leste também tem uma capacidade, tem uma reserva de pré-sal grande. É provável que eles façam a exploração disso, mas não num futuro tão próximo, né? Mas é interessante saber. Campo de Wahoo é um outro campo que eles vão fazer o tieback com frade. Então, eles vão perfurar esse campo, vão fazer esses poços, perfurar ele, e através desses cordões, né, debaixo do oceano, eles vão mandar para o FPSO de Frade, que é onde vai fazer a limpeza do petróleo, armazenar e para vender. Aqui no canto a gente tem Frade e aqui a gente tem o Wahoo. Esse campo aqui é previsto pela empresa a produção de 40 mil barris dia. É um campo que vai gerar muito petróleo a um custo muito baixo, já que eles não vão ter o FPSO, que é o maior custo das empresas de exploração. Então, eles vão concentrar todo o petróleo de dois campos em um FPSO para economizar. É um projeto muito bom também, com bastante rentável, porque quase não vai ter custo a mais, e vai gerar 40 mil barris de óleo dia. É muito mais, né? Hoje ela produz 100 mil, então é 40% a mais de produção só com esse campo aqui. Deve sair no segundo tri de 24, né? O primeiro óleo. Então,
não vai demorar tanto tempo e eles vão ter 40 mil barris dia adicionado aí. Que a gente tem o desempenho financeiro dela, né? Receita total dela, 532 milhões de dólares, tá? Aqui tá em dólares, tem que lembrar isso. Eles fazem em dólares por conta do barril ser em dólar. Então, eles preferem trazer as informações em dólar, né? A gente tem um EBITDA de 340 milhões de dólares, né? E disso um lucro líquido de 176 milhões. Vocês verem a margem aqui da margem EBITDA, comparado com a receita, né? A margem EBITDA é bastante alta, 76%. É uma margem EBITDA muito alta. Isso por conta de eles quase não terem custo, né? O custo deles é o lifting cost, que é muito barato, e o custo de operação também, que eles são muito enxutos, né? Num outro vídeo mais completo, eu vou dar mais detalhe disso, de como eles são tão eficientes, mas enfim, isso aqui mostra a eficiência da empresa, né? O controle de custo deles é muito grande, né? Enfim, aqui eles falam um pouquinho sobre a dívida, o tempo de dívida que eles têm. A dívida está controlada, uma média de tempo de dívida de 2 anos e meio, com uma taxa de 6% ao ano. É uma dívida bem tranquila e eles não têm interesse em quitar essa dívida porque para eles não faz sentido, né? Eles preferem pegar esse dinheiro que está entrando em caixa e colocar em outras coisas que vão render mais do que esse custo de dívida de 6%. Aqui é a variação do caixa, né, deles, mostrando quanto que entrou de venda, de EBITDA, variação no capital de giro, quanto abateu, quanto eles gastaram em CAPEX e a dívida líquida atual, né? Tá entrando bastante dinheiro, a geração de caixa está bastante alta e tende a ser mais alta porque o petróleo tem subido, enfim. Então vai entrar bastante dinheiro na empresa mesmo. A alavancagem dela é 1.1. Essa alavancagem aumentou por conta da aquisição de Albacora. Eu acho que eu disse 1 bilhão, né, de Albacora, mas foram 2 bi, mais o dinheiro gasto em CAPEX e outras coisas, por isso a dívida aumentou. Mas essa dívida é saudável, não tem problema nenhum. Enfim, aqui é tranquilidade. Eles falam um pouquinho sobre o meio ambiente e os próximos passos, né? Conclusão do workover no campo de frade, então vai aumentar essa produção em frade. A campanha de revitalização, já que eles querem fazer uma terceira campanha de revitalização em frade e utilizar o campo de Maracanã também, né? O Wahoo, aumentar a eficiência de Albacora e eles pretendem fazer uma nova perfuração no campo de Polvo, que vai aumentar 2.000 barris dia ali, nessa margem 1.500 a 3.000, algo nesse sentido. A empresa comentou no call. Assim, é bom para manter o campo, não deixar o campo decair tanto, mas não é nada que vai fazer grande diferença no portfólio da PetroRio, né? Enfim, essa é a PetroRio, é uma empresa de eficiência sem tamanho, é excelente. Eles compraram vários campos da Petrobras e de outras empresas também grandes de petróleo que não viam sentido mais para terem campos que não produziam tanto para eles, para o tamanho deles, né? Ela compra esses campos a um preço barato e consegue tirar muito petróleo, faz o workover, enfim, eles conseguem rentabilizar muito isso. Eles compram barato, melhoram a eficiência desse campo e conseguem rentabilizar muito rápido. Tem campo ali que em 3 meses ali eles conseguiram recuperar o valor que eles colocaram. É de fato bastante transformacional essa empresa. E é uma das minhas preferidas aí por conta dessa eficiência. Eles são uma máquina de eficiência. Pode ver essa recuperação de frade aqui é um exemplo. Assim, eles vêm fazendo isso há 5 anos, né? O mais recente é a de frade. É muito grande. Você vê, era uma média ali de 15.000 barris dia. Eles revitalizam isso, dobram, e depois 50.000. A equipe deles é bastante eficiente. E por isso que a PetroRio é a empresa que é com uma rentabilidade absurda nos últimos anos. Esse é o case de PetroRio, uma excelente empresa para se analisar e ver se cabe na sua carteira, ver se é uma empresa que está de acordo com o seu perfil. Enfim, muito obrigado e é isso, valeu.